bom dia! Hoje, segunda-feira, Ricardo Kim, 24 de agosto. Estamos dando início a mais um XP Connection, Ricardo Kim. Bom dia, pessoal. Segunda-feira negra aí. Black Monday. Black Monday, pessoal lá fora na Europa até destacando que hoje é o Black Monday aí. É impressionante esse cenário que está acontecendo aqui. Até falando, né? Melhorou um pouco aí a Bolsa, né? Muito por conta aí do governo anunciando uma reforma que poderia reduzir de 10 ministérios. E lá fora melhorou um pouquinho também, né? Quer dizer, tá menos pior. Chegou a bater S&P menos 7 ali, a gente aqui chegou a bater 43 mil pontos, né? Pô, 40 menos, né? Foi menos, 42.800, 700 e pouco. Tava bastante estressado o mercado, deu uma melhorada agora, de fato. Mas as perspectivas continuam as mesmas que a gente vem falando há algum tempo, né? Já vem alertando ali em termos de proteção, só que agora talvez seja um pouquinho mais aguda por conta de internacional, né? Como se não bastasse aqui cenário político e econômico, China ali puxando o mundo inteiro para baixo, principalmente a versão a risco aí bem grande. Então... Antes a gente estava com um problema que era o valuation da nossa bolsa, a gente sempre destacou isso aqui, né? 58 mil pontos, 14 vezes lucro, veio se reduzindo para 46 mil pontos, a gente falava que estava ok, não estava barato, não era para comprar, né, bolsa ainda, o cenário ainda era bastante complicado, e aí não bastasse isso, China se deteriorou, é preocupação justamente quem tem relações comerciais com um gigante asiático, né? E no caso, né, Brasil também. Então aqui a bolsa abriu em forte queda, principalmente ativos, né, atrelados a commodities, né, Petro e Vale principalmente, né, Vale, a gente viu minério caindo 5%, petróleo caindo 4%. BHP, Rio Tinto, mineradoras globais ali estavam caindo bem forte também. E aí também muita gente, pô, não caiu igual lá fora. Não, porque aqui a bolsa também já vinha apresentando uma forte queda, né? E tem que só também entender essa reforma que o governo quer de redução de 10 ministérios, se não vão ser criadas secretarias, né? A gente sempre fica naquela dúvida, reduz ministérios, mas são criadas novas secretarias, aí não adiantou nada. Eu sempre falei isso, quem me acompanha no Face, eu escrevi sobre isso, né? Tem que cortar na própria carne. O governo fez aumento de impostos e redução de investimentos. Ele não fez redução de gastos, de custos, né? Ele reduz dinheiro para o FIES, reduz dinheiro para a educação, saúde, né? Aí qual o problema depois que tiver que crescer? Não tem crescimento, né? E aumenta imposto, ou seja, o empresário, né, olhando, fala, pô, eu tenho, meu custo de energia subiu, o custo de produção está subindo, eu estou vendendo menos, pô, não posso demitir, vou ter que demitir, e o governo não aumenta imposto. Fala, pô, né, esse é mais um problema também. Aí, vamos ver se vai cortar na própria carne mesmo, né? E tem um problema, né, Kim? Eu estava vendo isso, né? Corta-se ministérios. O PMDB está exigindo vários pontos. Corta-se ministérios, ele vai ficar com menos ministérios? De quem que ela vai cortar os ministérios, né? Uma outra pergunta também, né? É uma equação muito fácil e não é isso que vai resolver, que nem você falou. Acho que tem outras reformas estruturais ali para serem feitas. De fato, é uma sinalização marginalmente positiva ali, mas talvez... E o governo já está, né, trabalhando, já está discutindo orçamento para o ano que vem, enfim, mas algumas reformas estruturais tem que começar a entrar em pauta ali, se a gente quiser alguma recuperação um pouco mais consistente. É aquilo que a Zena fala, né? A gente pode cair e ficar num patamar baixo, medíocre ali, como o México, enfim, crescendo ali menos de 5%, ou fazer algum tipo, ter uma agenda de reforma estrutural para tentar reverter essa questão, né? Infelizmente, né? Mas vamos ver se esse tipo de notícia... Teve o pessoal perguntando, falando aqui que é oportunidade para comprar, tá saindo comprando tudo. Acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Na semana passada, que a bolsa já tinha sofrido bastante, estava quase nos níveis lá da crise, e o pessoal fala a mesma coisa. Não, é hora de comprar. Buy opportunity, né? Que os caras falam. Vamos sair comprando. E a gente vê o que aconteceu hoje, enfim, né, esse mau humor.
de mercado, principalmente para quem opera para curto e médio prazo, é bom ter um pouco de cautela ali para a exposição à bolsa. Muitos investidores institucionais reduzindo a exposição à bolsa. Acho que é interessante sempre você de fato, não ir só pela opinião da maioria, mas Sim, você mas fazer uma análise. Às vezes você ir contrário a todo mundo só por ser contra também é difícil. A gente fala isso porque, apesar dessa queda, a gente ainda está cético, né? Porque você pode ter mais coisa vindo lá da China, o que prejudica bastante aqui, principalmente ativos de risco aqui Brasil, e o cenário político-econômico aqui também não tem nenhum trigger de alta, pelo menos ao nosso ver, então é difícil você tomar uma posição muito convicta comprada, e é isso que a gente tem falado nos últimos programas, nos últimos meses, é fazer proteção na sua carteira de renda variável, porque você protege, mas se de fato voltar a alguma coisa e você continua participando da alta, né? Acho que é bem razoável você fazer isso, tomar uma posição mais conservadora, principalmente num momento como esse. E quando a volatilidade fica mais alta também, é interessante. As estruturas de proteção de IBOV, por exemplo, que a gente recomenda, ficam melhores para fazer. Fica mais interessante a proteção, então é aproveitar o momento aqui para tentar agregar valor e ser um pouco mais conservador no portfólio de ações. Né? Vamos lá. O Bovespa está no fundo e dólar no topo. Você sabe, não pode dizer, não entendi o comentário, mas a gente segue informando que ainda não era momento para entrar na bolsa. Tá? A gente ainda está preocupado aí nesse sentido. Vamos falar da carteira, né? Da nossa carteira semanal, Top Pick, também da nossa carteira vendido, né? Que a gente sempre divulga aqui às segundas. Isso aí, a gente sempre comenta um pouco da nossa cabeça via esses portfólios. É um portfólio comprado que a gente troca semanalmente as posições. Não necessariamente troca, por exemplo, essa semana a gente não vai ter nenhuma troca. Acho que nesse momento de estresse também não é muito prudente você tentar operar algum timing, principalmente se você está olhando médio e longo prazo. Então a gente não vai ter trocas, mas é legal para a gente passar um pouco do que é a nossa cabeça em termos de uma alocação interessante e em diversos setores estratégicos ali, exposição a dólar, enfim, é legal a gente passar para vocês. A nossa carteira comprada semanal, que chama Top Picks, na semana, fazendo a comparação com o IBOV nessa última semana caiu cerca de 9,3%, a gente caiu 8,9%, então fomos 0,4 pontos percentuais melhores do que o índice, e no ano a gente está 2,6 pontos percentuais na frente do índice, o índice cai 15, a carteira cai 12 aproximadamente, tá? Essa nossa carteira comprada, a gente tem ali, nossa principal posição é Itaúsa com 25%, Cielo 20%, a gente tem Sul América e BBSE com 15% e depois Suzano 10%, Croton 10% e Embraer 15%, a gente aí querendo ter exposição a dólar também nesse momento de, enfim, dólar para cima e todo esse estresse, a gente acha que é interessante fazer esse hedge dentro da carteira. Então é um pouco disso que a gente está vendo sem trocas, né, para essa semana. Isso. Destacar a performance, né, o desempenho. Nas últimas 4 semanas a gente tirou 5 pontos percentuais do índice, nas últimas 26, 8 pontos percentuais do índice. Tá? Indo para a carteira short, que é a carteira de ativos que a gente recomenda a venda. De novo, a gente prefere não recomendar uma carteira short direcional, a gente sempre tenta fazer no relativo essa carteira comprada contra a carteira vendida, e nesse sentido a carteira vendida na semana subiu 12%, obviamente porque Vale caiu 13%, Elet caiu 11%, Petro caiu 15% na semana, Uzi Minas caiu 20%, Beleza. Então todas as nossas posições ali é até interessante ali, desde o início da carteira short ela sobe 27%. Caraca. Ali
Lembra que a gente começou a carteira short em abril, tá? Porque, de novo, a gente não gosta de recomendar pares isolados, porque você concentra muito risco, né? Qualquer tipo de evento você pode tomar um stop. Pra gente é muito mais interessante fazer uma carteira de ativos que a gente gosta contra uma carteira de ativos que a gente não gosta e assim performar bem no médio e longo prazo. E você dilui um pouco esse risco aí de concentração. Então é um pouco disso, só para falar dessa carteira long contra a carteira short, a carteira Top Picks contra a carteira short. Desde abril, se você tivesse comprado uma e vendido a outra, estaria dando 11,6% ali de rentabilidade. Para quem gosta dessa estratégia long e short, fica interessante aí fazer esse tipo de operação, mas enfim, você tem que estar um pouco acostumado com volatilidade, porque não é renda fixa, muito longe disso, mas é interessante para quem entende e gosta de incrementar ali via estratégia long e short, onde você não precisa tomar direcional, não precisa subir nem descer, só relativamente os seus ativos têm que performar bem para você ter rentabilidade positiva, né? É isso aí, Kim. E perguntaram aqui se não foi um pouco exagerado na queda com as exportadoras, mas focada em dólar, né, na bolsa como Suzano e Fibria, não é meio divergente? A queda de hoje? De Suzano e Fibria, porque foi mais um movimento de venda de posição Brasil do aversão a risco, do que vamos performar mal. Porque, querendo ou não, a gente ainda vê o dólar num patamar alto, a dinâmica da celulose indo bem, a Fibra acabou de repassar preço ali em todos os mercados. Então, foi tanto que no momento de aversão a risco, onde principalmente estrangeiro vende, posições boas sofrem bem, porque eles estão cheios de Itaú, cheio de Cielo, BB Seguridade, Suzano. Então, tá todo mundo convergindo para os mesmos setores, e quando você tem uma venda macro, assim, quero ter menos exposição a mercados emergentes, quero ter menos exposição ao Brasil, não tem como elas não sofrerem também. É o que a gente está vendo, eu acho que foi muito mais por conta de fluxo do que alguma coisa pontual, né? Não, o dólar tá para cima, né, se você pensar assim, mas é aquela discussão, né, tá caindo, vai desacelerar também celulose ou não, então... É a aversão a risco. O Norte está falando isso, as empresas ligadas, mas a mais última linha das empresas não mostram vantagem. Foi só isso, gente, o cara tem... Por que Cielo estava caindo, Ambev? Não tem como, não tem nessa hora, não tem que é resiliente. Cai menos, mas cai também. Então, que o pessoal às vezes confunde quando a gente fala resiliente que não vai cair, né? Sim. Na verdade, se você tem uma postura um pouco mais conservadora, automaticamente você vai ter menos exposição à bolsa. Vai ter muito mais exposição à renda fixa, que é o que a gente recomenda. A gente tem vários perfis de alocação, mas em todos eles a renda fixa é a maior parte. Mas quando a gente fala resiliente, a gente fala no relativo aos demais ativos da bolsa. Isso. Então por isso que a gente gosta de Cielo, BB Seguridade, que apesar de cair, tendem a cair menos num cenário como esse, né? Boa. E aí perguntaram aqui, podem falar de títulos públicos, rendimento, garantia, prazo médio? A gente tem alguns ativos, né, na nossa carteira, por isso que a gente fala aqui, né, preencha aqui os dados, né, abaixo, invista conosco, né, preenche os dados, tem acesso aos mais diversos produtos na nossa plataforma com um valor até muito baixo, né, o que é interessante. Então, assim, vale a pena investir, ver, tem CDBs ali que estão pagando 15%, 16% de taxa pré-fixada. Eu acho que pré-fixado faz todo sentido no atual momento, tá muito por conta desse cenário altamente desafiador. Então, você fala às vezes em CDB de 2 anos, você está falando em mais de 30% de retorno. Então, é extremamente interessante. Tem ativos que tem um upside maior que isso? Tem, Itaú é um. Só que você está comparando banana com maçã, você está tendo um retorno garantido. Para migrar para Itaú, você tem que ter 50% no mínimo de retorno. E são duas coisas distintas. Você pode ter um pouco em ações, mas via proteção, a gente sempre fala aqui, ou long short, ou também, monta a sua carteira e monta uma proteção no índice. Como a gente acredita que a nossa carteira ela vem apresentando e deverá continuar apresentando um desempenho melhor do que o índice, você se protege no índice e está comprado numa carteira. Você continua com as suas ações, via FENS e produtos estruturados que a gente também tem aqui. É interessante, mês passado, gente, no momento que a bolsa estava caindo 8 e pouco no mês, nossa carteira caía 6. E com a proteção você ganhava 5. Então, no fundo, no mês que a bolsa estava caindo 8,60,
a sua carteira somada perdia 1. Então essa diferença de 7%, mas estava perdendo. Sim, gente. Mas nos juros eu estou ganhando 1 no mês. Pô, a gente está comparando, é o que eu falei. Renda fixa é fixa, né? Você pode ter uma alteração se for pós-fixada, comparado com renda variável, que é totalmente variável, a gente não sabe o que vai acontecer. Assim, o primeiro indício de você ser uma pessoa conservadora é você fazer esse tipo de comparação. Se você comparar muito renda variável com renda fixa, seu perfil é conservador. Seu perfil é conservador. Então você tem que ter a maior, ou a totalidade, ou enfim, a maior porcentagem em renda fixa que você não vai ter. Essa dor de cabeça de ficar comparando com renda variável. Então acho que é um pouco disso que a gente fala. Você ter uma estratégia de alocação que é um passo antes, o quanto você vai colocar em renda fixa, dentro dessa renda fixa, quanto você vai colocar em pós, pré, atrelado à inflação, debênture incentivada, e depois você parte, se você quiser ter um percentual, ser um pouco mais agressivo, ter um percentual em renda variável que faça isso com proteção. É o que a gente tem, por exemplo, numa queda forte de hoje, você perderia no seu portfólio de ações e ganharia na sua estrutura de derivativos. Então é legal vocês verem isso enfim, você que é cliente, é só conversar com o seu assessor e ele entrar em contato com a nossa mesa de derivativos, não tem nenhum segredo. Até ele falou aqui o Armário, não adianta falar só de proteção, ensina como fazê-la. No mercado não tem como você chegar lá no seu XP Pro e tudo mais, eu vou operar. Não tem como você fazer isso no mercado. Você precisa cotar aqui a gente, ou via assessor, né, principalmente, você consegue entrando em contato com ele e fala, olha, eu quero montar uma fence no Ibovespa, protegido para dezembro, eu quero ter custo zero nisso, eu quero proteger até 40 mil e ganho até 50 mil, por exemplo, ver se está custo zero. Ele vai montar essa estrutura. Então, a gente aqui, a cada 15 dias, mais ou menos, 10 dias, a gente faz sobre isso, chama o pessoal de produtos estruturados aqui e eles explicam melhor para vocês. Mas contate seu assessor, que ele pode mostrar. E na plataforma, quem é cliente da XP consegue entrar e ver várias estruturas recomendadas, né, Kim? Quando as estruturas são um pouco mais longas, você não tem liquidez na pedra para fazer, então fica um pouco mais difícil. Por isso que a gente recomenda e sempre fala de proteção. Você que, não você que é cliente nosso, é simples, é só entrar em contato com o assessor e comentar dessa fence, dessa proteção. Ele vai te voltar com uma cotação falando, esse é o cenário de proteção, esse é o cenário de alta, porque ele vai cotar a nossa mesa de produtos estruturados. Agora, se você não é cliente, eu acho que é um pouco difícil fazer, porque não tem pedra, não tem muita liquidez. Então, entre em contato com a gente, abre uma conta aí para fazer, porque entre os nossos clientes é bem disseminada essa informação. Sim, né? A gente está querendo só trazer para vocês ali um pouco mais de conservadorismo. Mas a gente, semana a semana, a gente envia a cotação para todos os escritórios para repassarem para os clientes. Isso. E também tá, justamente no site da XP, você consegue acesso também às nossas recomendações de proteção. A esperança para quem comprou o Petro a 9,45, o Guto está perguntando. Guto, a gente segue short em Petrobras, 20% da nossa carteira semanal short é em Petrobras. A gente segue short com ela por quê? Preço do petróleo para baixo, né? Ela vende petróleo com desconto de $10 em relação ao Brent. Petróleo para baixo, mas o dólar está para cima, então pior ainda. Petróleo para baixo, ela é uma empresa de exploração de petróleo e dólar para cima. 415 bilhões de reais é a soma total da dívida corporativa da companhia, a maior dívida corporativa do mundo. 73,5% estão atrelados ao dólar, subindo mais de 12% só nesse trimestre. Vai afetar consideravelmente sua dívida, que deve atingir dívida líquida sobre EBITDA, que nada mais é do que a dívida total menos o caixa, sobre o resultado operacional dela, deve superar as 5 vezes. Seria o seguinte, se ela não investisse mais na companhia, porque não tem como fazer, e ela pagasse todo o dinheiro que ela gerasse caixa, ela pagasse a dívida, ela demoraria 5 anos para pagar. Está numa situação extremamente complicada a companhia, a gente segue short no ativo. Perguntaram de YouTube, né? Não quero investir em nada que tenha Dilma Sapiens. Pessoal da XP, me falem sobre YouTube, não quero investir em nada que tenha a minha mão. A gente gosta de Itaú, só que não vai continuar provavelmente sofrendo aí junto com a Bolsa, muito por conta desse cenário desafiador e aversão a risco lá fora. A gente tem um problema político, econômico interno e tem uma aversão lá fora. Só que Itaú está num nível extremamente barato, chama a atenção e a gente fala, o setor financeiro é o único setor que, por exemplo, poderia valer a pena ter atualmente. Destaque assim, Itaú negocia entre 8 a 12 vezes lucro, está 6,5.
tão extremamente barato. Quando vai andar é outro questionamento. Quando se aumentar de novo, olha, quero ter bolsa, tudo isso. Os locais estão comprados, os gringos não estão comprados no setor financeiro. Então só se viesse um fluxo para compra para cá, a gente segue gostando. Itaúsa é mais barato ainda, a gente segue gostando dos dois. Pergunta, existe a possibilidade de vermos um circuit breaker nos próximos dias? Vai depender muito de China. Se a gente tiver um problema, pode ser que sim, né? Vai depender, parece que o governo hoje resolveu, né? O bolso está caindo muito, pô, solta alguma coisa positiva. Reforma ministerial, então para dar uma acalmada. Mas se a gente acha que o tamanho pessimista é justificado, os investidores exageraram. Esses momentos muito abruptos de alta e de queda, eu acho que tem um exagero, obviamente, né? Mas até porque eles não sabem o impacto, né? Qual o impacto da China fazendo isso num determinado momento? Pô, a gente viu a S&P Dow caindo 7. Depois voltou para 3,5. Pô, se lá exagera, imagina aqui. Então, óbvio que tem um movimento de exagero. A pergunta é, vai permanecer esse pessimismo, essa aversão a risco por quanto tempo? Ou quão mais pode piorar a China para afetar os mercados? São perguntas difíceis de responder. A gente segue pessimista com o mercado. Hoje o valuation de bolsa está 10 vezes. O médio é 10 vezes e meia. Então a gente sempre falou isso. Não é barato. Não está caro, mas não está barato. Então não está valendo a pena comprar. Está ok o múltiplo. O que vai fazer trigger para comprar? Nada. E agora ainda saiu China piorando lá fora. Crise global. Piora aqui o mercado doméstico. Isso aí. O pessoal perguntando de small caps. É a hora agora de comprar small caps. Não. Até porque se vier um fluxo de compra, né? Um fluxo de venda, o gringo que tem small cap, ele vai vender, vai cair 10, 15, 20%. Quando voltar, vai nas blue chips primeiro, para depois vir nela. Perguntaram de CCR, Kim. Estou vendida, Cissa, aqui, com a pequena margem de lucro. Bom, acho que faz? Se você está vendida com lucro... Se cai mais, né? Acho que assim, primeiro depende da sua concentração. A gente nunca recomendaria você ficar só concentrada short em um ativo, porque pode sair algum evento não recorrente, você tomar um stop ou alguma variação negativa na sua posição. A gente não gosta do setor. Setor de concessões, o fundamento é ruim, a gente está vendo tráfego, principalmente pesados, caindo bastante, porque a correlação com a atividade econômica é muito grande, a gente já viu isso desde o segundo semestre do ano passado. E outra questão é juros no patamar alto, que tende a prejudicar as empresas de concessões, então a gente prefere ficar fora. Agora, se você tem outros ativos short para fazer essa diversificação, e CCR é um deles, tudo bem, acho que até faz sentido você ainda continuar com a posição. Caso contrário, primeiro reduz a posição, diversifica em outros ativos, que é uma estratégia um pouco mais conservadora do que você ficar em um só, tentando pegar alguma movimentação específica e também ver quanto do seu portfólio de renda variável você está ficando short, também é uma análise interessante para fazer. Vamos lá. Entendo a posição sobre Petro no médio prazo em relação ao day trade. Romilson, a gente aqui fala sempre por fundamentos, e por fundamentos a gente não recomenda. A gente não olha o day trade, vai acontecer isso ou aquilo, mas sim uma posição estrutural, se vale a pena ter ou não aquele ativo. No resultado do primeiro TRI, a Petro bateu 14,80, a gente falando para shortear. O ativo perdeu quase metade do valor de lá para cá, e não tem tanto tempo assim. Então, é mais uma posição estrutural do que qualquer outra coisa. Como o índice estava a 58 mil pontos, a gente falou que tinha que estar vendido, né? Qual o peso da China versus o governo, né? Que está ferrando tudo. Quem está pesando mais? Hoje, quem está pesando mais é a China. Diria que nas últimas semanas foi o governo, né? A questão política e econômica brasileira, né? Só perguntando se vale 5 não pode ser comentada. Não, estamos restritos no ativo. Tá, senhores? A gente não pode falar, gente, sobre vale. Estamos restritos nele. Levin Rose está falando aqui, Celso, o mundo se esvaindo de dólar aqui tranquilo, mercado fazendo conta dos IPOs que estão por vir. Não acho que é isso não, Levin Rose. Acho que é muito mais assim, o dólar também já subiu muito em relação ao real. O governo agora tomando essa medida, diria assim, mais pró-mercado. E fora isso, né, com essa desaceleração na China e o dólar subindo em relação às moedas, principalmente as moedas emergentes, começa a se questionar, né? Eu particularmente acredito que talvez, né, não vem alta de juros esse ano nos Estados Unidos, né? A probabilidade para setembro diminuiu bastante, né? Eu lembro há 2 semanas atrás, enfim, eles faziam uma pesquisa ali e tinha 50% de chance. Eu vi hoje,
estava menos de 30%, 20 e poucos por cento de chance em setembro, 50% de chance em dezembro, quer dizer, tem gente já pensando de fato que vai para o ano que vem. Mas todas as questões de inflação lá, desaceleração da China, recuperação global, talvez de fato você tenha reduzido bastante a probabilidade para setembro e em dezembro ficar na jogada ali, mas a ver, a gente vai depender muito dos dados, né, os próximos dados que vierem, mas essa pressão talvez tenha ficado um pouquinho menor do que era há 2 semanas atrás, um mês. Boa. O pessoal falando que o mercado chinês é muito pequeno, o que afeta lá? Não, afeta lá a desaceleração esperada para a economia chinesa. Como todos são parceiros da China, se a economia que crescia 15%, agora 7%, se acelerar muito fortemente, a grande pergunta é se é um hard landing, um soft landing, um pouso forçado ou um pouso mais leve. E provavelmente pode ser um hard landing aí. Você tem uma desaceleração de todas as commodities, porque eles são grandes compradores de commodities. Né? Petróleo menos, mas muito mais... minério, né? Petróleo, o grande consumidor do mundo é os Estados Unidos com 25 milhões de barris, a China consome 8 milhões de barris. Tá, gente? A gente está restrito em Vale, eu não vou ficar aqui me repetindo. A gente está restrito em Vale, tá bom? Setor imobiliário, perguntaram ali. Difícil, né? Muita posição agora em setor imobiliário. Não, se for isso, né? Dica de compra no setor imobiliário. Se for ação, nenhuma. A gente não recomenda nenhuma exposição, nenhum ativo do setor imobiliário. Juros elevados, crédito restrito, índice de desconfiança da população, consumidor, empresariado em baixa, empresas vendendo menos, lançando menos e distrato aumentando, o que aumenta os seus estoques. A gente não recomenda nenhuma ação do setor. Tinha perguntado lá em cima de Suzano e Fibria, que no lucro não reflete ali a alta do dólar, mas só lembrando que ali no lucro você tem o impacto da variação da dívida, né? Como a dívida é em dólar, você acaba passando isso no balanço negativo, obviamente, só que não tem efeito caixa, você só tem esse efeito quando você faz a amortização da dívida. Então, teoricamente, você está tendo caixa operacional melhor por conta do dólar, mas não está pagando mais dívida porque sua amortização é só lá na frente. Então, de fato, o ganho do caixa ali, o EBITDA está aumentando, e é ali que você olha o reflexo de tudo isso. É tanto que ninguém olha preço sobre lucro de Fibra e Suzano, e sim EV EBITDA, que é o valor da firma sobre a geração de caixa operacional. Então, por isso que fica um pouco distorcido olhar ali o lucro de Suzano, Fibra, etc., porque vai ter muita volatilidade trimestre contra trimestre. Dilma Sapiens, se você é cliente da XP, é só você entrar no site da XP que você saberá a restrição. Se você não é, nós não podemos aqui comentar. Como já destacou o Levin Rose, nós estamos no período de silêncio. Obrigado, pessoal. Não vou mais ficar discutindo isso, tá? E cuidado só para vocês não serem bloqueados pelos comentários que vocês postam aqui. Tá? Então já vai aqui o recado. Muita gente é bloqueada porque escreve muita besteira, então aqui não é lugar para isso, tá bom? Para a gente discutir. Vamos lá. Perguntado de Brasil Foods, o nós perguntando. Brasil Foods a gente segue fora do ativo, principalmente um ativo extremamente caro, né? Ainda depende do mercado doméstico, e o mercado doméstico vem se desacelerando fortemente. O resultado foi bom dela no segundo tri, porque ela aumentou muito a venda para o Oriente Médio, devido a um fornecedor de lá, né, para o Oriente Médio, ele acabar, digamos assim, ele reduziu o fornecimento para lá. Se ela não repetir esse número do Oriente Médio, né, esse crescimento forte por lá, de exportação, eu diria que a ação teria que cair bem em relação ao nível que ela está agora. Boa. Ainda tem mais pergunta aqui, a gente ainda tem tempo para responder. Vamos lá. CETIP, o Will Canhete está perguntando, é um ativo que a gente gosta, né, focado em renda fixa, aumento aí, né, de bastante, como é que se fala? Do número de renda fixa de emissões, a gente está vendo aí, esse ano tem 9 bilhões de reais de emissões de renda fixa, a gente gosta do ativo, um ativo bem posicionado, está virando digamos assim, um cartório também imobiliário de registros, o que vai ser interessante, fora
o COI, Certificado de Operações Estruturadas, onde muita gente vai poder fazer, ao invés de fazer o via BVMF, vai poder fazer via CETIPar, né, que eles chamam. E aí ainda vai gerar agilidade também na mesa de estruturados, tá ok, senhores? Já falando aí, fazendo um gancho rápido que a gente estava falando de fazer proteção de renda variável, etc. Acho que um veículo interessante é o capital protegido, né, em dólar, Sim. que a gente lançou. A gente tem lançado diversos fundos de capital protegido. Acho que o principal intuito é mostrar um ativo ali, um instrumento mais conservador, principalmente com um mínimo baixo. Por exemplo, esse capital protegido em dólar é como se fosse um fundo cambial protegido com mínimo de R$10.000 e você participa de uma valorização, de uma desvalorização do real, de uma alta do dólar de até 50%, a gente está falando de dólar a mais de cinco reais. Em contrapartida, se cair, você tem o seu capital preservado ali, tirando algumas questões técnicas de come-cotas, já está incluso a questão de taxa de ADM, etc., capital protegido mesmo. É interessante ali, você que quer pensar um pouco mais estrategicamente o seu portfólio e ter uma alocação internacional para fazer essa proteção aí e ficar comprado no dólar, é uma alocação estrutural, não que a gente está fazendo um trade de curto prazo para o dólar subir, mas como o Celso falou, no mês passado, onde a bolsa caiu 8, o dólar subiu e você teve aí na sua posição consolidada aí uma proteção bem interessante. É um belo instrumento aí para quem quer começar a fazer essa diversificação, mínimo de R$10.000 e ainda você tem o seu capital protegido. É só entrar em contato aí com o pessoal e ver na nossa plataforma, que é bem interessante esse tipo de produto que a gente vira e mexe, mostra para os clientes. Boa. A Ambev, o Cotinha pediu aqui. A Ambev é um ativo que deveria ser mais resiliente, até está apresentando uma queda menor do que a do mercado, pelo menos quando a gente estava lá. Né? Bom pagador de dividendos, esse ano deve ter um dividendo extraordinário, mas é um ativo que não é um ativo barato, é um ativo caro. Mas é um ativo que a gente sempre recomenda para longo prazo, para os netos. A Maria perguntou de Eletropaulo. Eletropaulo a gente não gosta do ativo. O ativo apresentou forte alta no ano, principalmente pelo repasse, né, de custos da energia elétrica na geração para os consumidores. Aqui a energia chegou a subir 72%, mas a gente não recomenda principalmente por conta de interferência governamental no setor. Estou comprado em Banco do Brasil a 28. O que fazer? A gente não gosta de Banco do Brasil. É mais barato que Itaú, entrega um retorno muito menor e tem interferência governamental. E o governo anunciou na semana passada que ia utilizar Banco do Brasil e Caixa Econômica para dar crédito mais barato para as montadoras. Um absurdo a interferência governamental. A gente prefere Itaú. Se fosse fazer, trocaria Banco do Brasil por Itaú. Perguntaram de GBR, Ricardo Kim. GBR, a gente continua pessimista com o setor, há algum tempo já se mostrou uma cabeça certa até, mas a GBR tem um fator agravante ali, que é a questão de governança corporativa. Eles fizeram algumas operações ali, compraram participação em controladas a um valuation aparentemente alto, num momento em que o setor está passando muitas dificuldades, alta alavancagem, precisa de caixa, então o mercado ficou bem cético ali com essa operação e daqui para frente, né? Então, você tem um cenário macro para siderurgia muito ruim, junto com isso você tem essa questão de governança, não faz nenhum sentido você colocar e ter posição em GGBR agora. A gente prefere outros setores aí mais promissores do que se você tem posição em GGBR. Enfim, no mínimo trocar uma parte dela ou até fazer alguma proteção se você quer continuar na posição, que não é o que a gente recomenda, tá? Vamos lá. Gente, aqui já para falar para vocês, a gente sempre vem falando isso, né? Dependendo da postura que vocês postam aqui, palavrões, esse tipo de coisa, a gente bloqueia, tá? Então, né, cuidado com o palavreado, isso aqui, né, mantendo o chat, diria, em harmonia. É até meio ridículo a gente ter que ficar... tem que ficar falando sobre isso, né? Parece que sei lá, a gente tá aqui pra ajudar, a trocar informação e tem que ficar falando isso, é meio ridículo, mas tudo bem, Pessoa, eu lembro que uma vez a gente foi reclamar no chat, o cara falou, não sabia que não podia xingar. Minha mãe me educou que eu não posso xingar ninguém, né? Ninguém precisa falar Norma de que não pode xingar. Não, isso é falta de educação.
Então, por favor, está sendo já as pessoas, obviamente, bloqueadas em relação a isso. O SMP, obrigado pela participação sempre aqui. Vocês acreditam que a inflação vai cair com força no ano que vem e isso valeria a pena aplicar agora em títulos pré-fixados? Sim, você está no IPCA, por exemplo, pré-fixado, diria com certeza. A gente prefere pré-fixado por conta disso. Primeiro que juros tende a cair no segundo semestre do ano que vem, podendo fechar a Selic a 12%. E a inflação deve convergir para uns 5,5% no ano que vem. Então, principalmente por conta da demanda, né? A economia está em frangalhos. E aí a gente acredita, sim. O Claudio perguntou, sou o cliente XP, nunca tinha visto essa transmissão, vi agora pela Infomoney. Pelo site da XP tem como acessar as transmissões? Pode me informar por onde? Não, aqui sempre na Infomoney. A gente fazia isso na XP TV, a gente jogou pra cá, tá tudo aqui na Infomoney pra gente atender mais gente. No XP TV também tem, produção me corrigiu aqui agora, na XP TV também pode acessar, né? XP TV, procure XP TV no chat. O do trader, por favor, PDG a gente tá fora, né? Porque não dá pra shortear, porque hoje a liquidez é muito baixa, mas é um ativo que vai precisar provavelmente de outro aumento de capital. Em 2012 fez um aumento de capital a R$4, depois fez um aumento esse ano a 44 centavos. A gente segue preocupado. E o Rui está perguntando aqui, Celso e Kim, vocês podem me recomendar qual o melhor título para o momento? DI 18, DI 21? Por exemplo, pré-fixado é hora ou ainda não? Eu acho que vale a pena pré-fixado, como você fez no início. Tem que só ver o prêmio, que a gente está fora da mesa. Como é que está o DI 18 ou o DI 21? Eu acho que o DI 21 deve estar um pouquinho melhor para comprar. Acho, mas teria que olhar. Um pouquinho mais longo. E vai um pouco de acordo com o seu perfil, né? Se você tem um perfil um pouquinho menos conservador, seria bem interessante ter uma posição boa em pré, até porque a gente está vendo ali projeção de focos, etc., com corte de juros para os próximos anos, então seria legal montar uma posição pré. Agora, obviamente, não colocar todas as suas fichas nisso. E se você é extremamente conservador, aí tudo bem, você teria que ter uma posição muito maior em pós, mas se você tem um pouco mais de tolerância a risco, a gente gosta dessa posição ali, principalmente frente às informações que a gente tem agora montar. A gente tem alguns títulos ali pagando 16% pré, enfim. Então é interessante tomar um pouquinho mais de risco para ter essa rentabilidade maior. Né? Vamos lá. Teve aqui perguntas sobre o setor siderúrgico. Se já não fumou demais, não vai achar fundo? Quando a gente achava que tinha chegado lá... porque assim, dependendo do ativo, né? GGBR, por exemplo, já chegou num valuation razoável, só que, como eu falei, tem diversas questões de governança. Agora, Uzi Minas e CSN, a gente ainda acha que está relativamente cara em termos de valuation, né? Teria mais espaço para cair. E junto a isso não tem muito trigger de alta ali para o setor. Então, no resumo, o GGBR talvez teria chegado ali, mas tem questões pontuais de governança que podem derrubar mais. CSN e Uzi Minas talvez não chegou no fundo do poço em termos de valuation, tem espaço para cair mais. Isso aí. Vamos lá, qual a projeção do dólar até o final do ano? Acho que de 3,50, 3,60 por incrível que pareça, tá? Porque a gente agora está se discutindo se vai levar juros esse ano ou não nos Estados Unidos e poderia. Óbvio, tem essa alta abrupta, tende a voltar, a gente acha que o dólar é para cima, mas a gente também acredita que corrigiu bem aí no curto prazo. Como é que fica a BVMF? A gente fica mais receoso com o ativo, principalmente porque depende de volume financeiro. Óbvio, hoje chegou a projetar 11,5 bi, agora estava projetando na casa de 9 bilhões de reais hoje, né? Mas bolsa em queda, isso prejudica bastante, né? Diminuindo o volume para o ativo. É uma boa pagadora de dividendos, gera caixa forte, mas atualmente só no longo prazo. No curto a gente acha que não tem motivos para subir. Qual setor escolher para longo prazo? Diria bancos e aí setor financeiro, nesse caso Itaú. Nós americanos, a gente gosta, Sami, a gente acha interessante o ativo mais resiliente. A gente não tem nenhuma carteira, mas a gente acha interessante o ativo, reporta bons resultados, reportou vendas nas mesmas lojas de 9%, melhorou margem bruta. Se não tivesse B2W ali dentro, né, submarino, tenderia a estar num preço muito mais elevado. Você não pode acordar um dia surpreso dela ter vendido a B2W submarino, ela está reportando bons resultados, continua crescendo, abrindo o número de lojas, né? Elas querem fazer 5 anos, 80 anos em 5, né? Em 5 anos abrir 800 lojas, acho que eles conseguem, principalmente que eles mudaram esse modelo Americanas Express, consegue atender tipo uma loja de conveniência. E perguntaram de Cosan. Cosan é um ativo que está barato, né, atualmente, né? Ele veio, era um ativo que estava caro, não é caro, estava sem muito atrativo, né? Por quê? Por conta do preço de etanol e também do volume de gasolina e diesel vendidos, né? Ela tem várias empresas dentro, até um pouco mais difícil de analisar, tem Comgás, tem a parte da Cosan de etanol, de produção de açúcar e álcool,
né, e etanol, e também a parte de raiz em postos de combustíveis, Rumo, quer dizer, tem um monte de empresa ali dentro. É um ativo barato, mas hoje a gente está na hora de ultrapar. Dependendo do preço que sai a BR distribuidora, pode ser que pese também um pouco para a Cosan, porque vai ter uma comparação entre os dois ativos. A gente prefere ainda ultrapar, tá? Da XPTD11 e também, e aí depois perguntaram de uma alocação ali, mas XPTD11 a gente acha interessante, sim, né, o ativo, principalmente precisa ver quanto que está o desconto agora, porque o XPTD11 nada mais é que um conjunto de ações listada na bolsa, então dá para você ver o quanto está desagiado o seu pacote de ações lá dentro, fazendo a comparação de quanto a cotação está negociando em bolsa, tinha chegado a 15% há um tempo, agora deve estar entre 15 e 10, a gente vai checar lá, mas é interessante porque é um jeito de você comprar boas ações pagadoras de dividendos com um desconto ali, porque lá dentro tem Itaú, CETIP, Ambev, e é interessante para alocação, você ao mesmo tempo diversifica e paga um desconto em cima disso, é um pouco dessa história do XPTD11. É isso aí. E aí, perguntaram de Braskem, a gente segue fora, não recomendando exposição ativa. Petrobras e Odebrecht provavelmente terão que vender o ativo. Fora isso, está amassado no meio da cadeia, né, por conta da nafta e suas vendas também. O dólar protege um pouco a empresa na parte de importação, né, de produtos petroquímicos, mas em compensação a demanda no mercado doméstico está muito fraca, né? Hoje um carro tem mais petróleo, né, plástico, do que antigamente. Então, a gente segue não recomendando o ativo. E perguntaram de Energia do Brasil lá em cima, que eu não tinha respondido. A gente não recomenda nenhum ativo no setor elétrico. Quer dizer, para não dizer que a gente recomenda a Taesa, TAE11, por conta da parte de dividendos, é uma renda fixa. Nos outros a gente não recomenda. A distribuição de combustíveis de energia elétrica, nem geradores, a gente fica fora, prefere ficar de fora. Tá ok? A gente mais do que estourou o tempo aqui. A gente tem que encerrar, né? Se a gente não respondeu alguma pergunta, o tempo não deu, mas a gente já está mais do que estourado o tempo. A gente pede assim que vocês preencham os dados abaixo, né? Tenham acesso aí a mais informações, abram sua conta na XP e tenham acesso a todo tipo de informação. Nós também tocamos a área de alocação e aí da importância, né, de ter mais produtos. Já falaram aqui, 60% de renda fixa, sim, dependendo do seu perfil, acho que tem que ter. Exposição em bolsa tem que ser pequena, mesmo tendo um perfil moderado agressivo, mas vale a pena aproveitar, tem que aproveitar os juros. E aí a última pergunta, o Levi está na corda bamba? Não, mas não é que esteja na corda bamba, mas algumas atitudes, né? Piorou um pouco, né? Piorou o cenário para ele. Mas não digo que ele vai sair, nada disso não, mas com certeza piorou o cenário para ele. Isso aí, pessoal. Então, fica o convite aí para vocês entrarem lá no nosso site, se cadastrarem, porque essa pergunta do Lula, qual que ele acha, qual que a gente acha que é a melhor alocação, a gente tem relatórios mensais ali de alocação, mostrando cada perfil e cada tipo de produto. Mesmo se você tem um financeiro mais baixo, a gente tá fazendo alguns produtos que atendem alocação para financeiros menores, via fundos, onde você consegue diversificar. Então é bem interessante ali, a gente tem no detalhe qual que é a nossa cabeça para cada ativo e qual que é a alocação, dependendo do perfil. Vale a pena porque esse relatório é bem interessante. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado ali. Mas a gente vai se vendo ali durante a semana aqui na programação da Infomoney. Pessoal, obrigado, boa tarde e até a próxima. É isso. Obrigado, boa tarde. Agora acabei de receber um convite, conta corrente hoje, para falar, obviamente, dos mercados e destino. Eu devo estar lá 9 horas. Convido vocês a participarem aí, a escutarem. Vamos ver o que eu vou conseguir falar sobre essa crise aí global e aqui do mercado doméstico. Um grande abraço a todos e nos vemos mais tarde. Eu tô aqui de volta no fechamento do mercado às 4h30. Um grande abraço e até lá. Abraço.